poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Bem, nós podíamos, e não preciso ficar esperando muito, ter 2 orações para que o Espírito ministre em nós. Vamos, irmãos. Amém, irmãos. Bom, hoje não é uma data bíblica, comemoração do Dia dos Pais, mas é uma data importante. E vim orando sobre o que eu podia compartilhar com cada um dos irmãos. E ministrar nessas datas de eventos é complicado, porque uns viajam, outros têm evento em casa, outros vão sair, alguns vieram ali, eu tenho que sair mais cedo. Então vamos, nesse tempo que nós estamos ouvindo a palavra, acho propício a oração que o Lázaro trouxe, amém, tira as nossas distrações. Teve o café, tem uma movimentação diferente, mas agora o nosso chamado é para que Deus fale conosco. Deus nos livre de uma boa pregação, mas Ele fale profundamente ao nosso coração. Amém? Então esse texto, aparentemente a gente não associa esse texto com a paternidade, e a gente tem a tendência de no Dia dos Pais vir com aquela perspectiva, né, de quem é, o que é o pai, qual é o papel do pai, o que o pai tem que fazer, que o pai tem que ser uma referência. Nós temos vivido dias onde a paternidade tem sido muito atacada de forma muito agressiva. Às vezes eu escuto muitos homens que às vezes nós vamos conversar sobre paternidade, eles justificam seus erros na ideia de que não teve um pai presente, e aí a gente vai com um monte de conjecturas. Falei, Senhor, o que o Senhor tem para nós esses dias? E o Senhor me trouxe esse texto que Paulo está orando pelo propósito eterno de Deus. Paulo traz o ensino sobre o eterno propósito de Deus. Ele fala sobre a salvação, ele fala sobre a nossa adoção como filhos, ele fala sobre Deus sacrificou o Cordeiro antes da fundação do mundo. Então até aqui Paulo está tratando do propósito eterno de Deus. Por que Deus tinha em mente, o que estava no coração de Deus, é isso que nós precisamos entender sobre o seu plano. E que às vezes a gente parece que tem muita dificuldade, e a gente tem muita dificuldade porque o pecado inverteu as ordens de análise. E Paulo nos ensina, porque Paulo aqui não começa falando das funções de um pai, mas ele começa falando da origem da paternidade. Paulo não começa dizendo o que os pais devem fazer, mas ele começa mostrando que a paternidade nasce em Deus, e que Deus é a referência de pai. Por isso que ele fala por essa razão me ponho de joelho diante do Pai. Ele não coloca diante de Deus. Porque de Efésios 1 para cá, ele fala de bênçãos espirituais, ele fala de adoção, ele fala de salvação, ele fala de unidade entre judeus e gentios, e ele vai mostrando o propósito de Deus, que é
de uma forma bem resumida e simplória, qual que é o propósito eterno, real, quando a gente filtra tudo do Senhor? Vocês sabem dizer? Deus quer uma família. Isso até virou jargão, infelizmente decorado, mas precisa virar revelação. O propósito de Deus é uma família. Nosso Deus é o único Deus que aceita ser chamado de Pai. Todas as religiões que se tem no mundo, os deuses são tiranos e exigem sacrifícios. No cristianismo e Jesus Cristo, Ele como Pai nos deu o Filho e Ele se sacrificou para nos reconciliar com Ele. Inverte a ordem. O pecado inverteu a ordem, que nós começamos a olhar as coisas a partir de nós. E vendo se a gente consegue ou não alcançar um objetivo que Deus traçou. E isso tem deixado às vezes a fé cansativa, o trabalho cansativo. Nós estamos vivendo um tempo onde a ansiedade está absurda. Nós estamos vivendo um tempo onde a indústria farmacêutica, né, João Paulo, de ansiolíticos, ela está crescendo assustadoramente. Mas Paulo nos revela o propósito de Deus. Deus quer uma família e Ele é pai dessa família. E como pai dessa família, Ele nos providenciou os meios de salvação, de adoção e de sermos filhos. Então a paternidade humana não é um modelo de pai. Então, uma vez que nós conhecemos o Senhor, eu devo pegar toda a minha referência em relação ao meu pai e entender que uma vez que eu nasci de novo, eu sou nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás e a minha referência de pai é o verdadeiro e real pai a quem eu preciso conhecer. Então, o primeiro ponto para nós sermos pais é sermos filhos. Quer ser um pai tremendo, Lázaro? Eu vejo Lázaro falando assim, não, eu estava com dificuldade na comunhão, comecei um obededom, fiz isso por causa dos meus filhos. Agora, se você que é mal, sabe promover coisas boas aos seus filhos, pensa o nosso Pai Celestial, se Ele não nos dará todas as coisas boas, e isso significa a presença do Espírito Santo. E uma das coisas que nós homens, nessa geração, em várias gerações, estamos com os emocionais adoecidos. Primeiro é difícil, né, o homem admitir que ele tem emocional, né? A gente quer ser forte, está se estourando, é ser filho. Porque quando nós conhecermos Deus como Pai e nos submetermos a Ele por uma revelação de Deus, entendermos que somos filhos, isso implica ser dependente e conhecer a Deus, nós vamos ter uma revelação de como nós vamos ser pai. Porque a gente vai parar de olhar para as técnicas psicológicas, para as técnicas humanas, para as coisas que são falíveis e começar a enxergar aquilo que é perfeito. Então Paulo escreve por essa razão, por causa dessa revelação de quem Deus é, por essa revelação de quem nós somos filhos, por essa revelação de um propósito que é eterno, não para sermos só bem-sucedidos nessa terra, mas sermos bem-aventurados em toda a eternidade. Nós não podemos misturar essas duas coisas. Paulo se prostra diante do Pai, porque o Pai é confiável. Alguém prostrado é alguém que está entregue. Alguém prostrado é alguém que está dependente. Alguém que está prostrado diante de alguém é alguém que está vulnerável. Alguém prostrado diante de alguém é alguém que às vezes está sem uma capacidade de agir com todas as suas forças. Mas esse que está prostrado diante do Pai está totalmente dependente daquele que tem a força, o poder, o domínio, a glória, a honra. E nós precisamos de revelação, de que nós, antes de ser pais, nós somos filhos do Pai eterno. Então, por isso, nós temos uma verdadeira revelação
de ser um verdadeiro pai. Deus é quem dá significado à paternidade humana. Deus é quem é a fonte dessa paternidade. Nós recebemos por delegação, graça, o privilégio de sermos pais de uma nova geração, de filhos que Deus tem entregado nas nossas mãos, mas que são deles, mas nós precisamos orar e conhecer a Deus como Pai. Senão nós vamos falhar. E nós queremos dar o melhor para os nossos filhos, amém? Eu vejo um monte de gente que às vezes não consegue ter tempo com os filhos e muita gente que está se desgastando nesse mundo para dar o melhor para o seu filho. Mas quando eu não conheço Deus, o que é o melhor, talvez não é o realmente melhor, mas quando eu me prostro diante do Pai para ter revelação do seu plano para a minha vida, para a minha casa, para os meus filhos, você vai descobrir o que realmente é o melhor. E a gente vai sair daquele medo que aconteceu aí, um êxodo, de que a maioria dos filhos, quando chega a 18, 17, 19 anos, há uma máxima aí que, há uma estatística que quando nossos filhos vão para a faculdade, 70% dos jovens se perdem. Uai, tem alguma coisa errada? Que eles não se perderam, eles estavam perdidos, só que eles estavam fechados. E agora aqueles perdidos que estavam dentro de casa ganharam o mundo e estão dando liberdade a uma perdição, porque Deus nos chama para que Ele seja revelado. Paulo está dizendo isso, então eu me ponho de joelho diante de Deus. Se nós fomos formados como os filhos, a gente entende que a paternidade bíblica vai muito além do que é natural. Nós não somos pais para prover, proteger somente. Nós estamos aqui para prover de joelho diante do Pai. De joelhos diante do Pai, nós conseguimos prover, nós conseguimos proteger, nós conseguimos corrigir e manter o amor para que a pessoa não se sinta rejeitada, mas acolhida. Nós conseguimos educar. Nós conseguimos disciplinar. A Kelly não está aqui, bom, posso falar dela então. Eu lembro uma vez que uma irmã chegou para ela e ela falou, olha, acho que está precisando de uma disciplina. Ah, eu estou tentando, por de castigo. Não, querida, disciplina, a Bíblia fala que é com vara. E Deus criou uma almofada linda. Deus criou um lugar perfeito, que ela é feita para demonstrar amor, não é? Qual que é, Estevam? Eu falo um nome mais técnico, nádegas, né? Bumbum. É para demonstrar amor, por isso que tem tanto músculo, para aguentar o amor que é o grande. Aí a irmã chegou para ela e falou assim, nossa, dói em mim, a gente faz isso, mas dói na gente, né? Ela olhou para o irmão e falou assim, em mim não dói nada, porque eu estou pensando nele, eu não estou pensando em mim. Eu preciso formar um homem. E a primeira coisa de uma paternidade bíblica é que a gente vai desistir de ganhar recursos naturais e achar que vai chegar um tempo que vai ter um mundo melhor para os nossos filhos. Não. A paternidade bíblica é nós prepararmos os nossos filhos com armas espirituais para vencerem esse mundo. Eles vão para a guerra. A Bíblia fala que a herança do Senhor são os filhos, eles são como flechas, e o nosso papel é lançá-los no mundo. Eles vão para o mundo de qualquer jeito, ou eles vão ser engolidos pelo mundo, ou eles vão como flecha. Se eles forem como flecha, eles agridem, eles atacam, eles perfuram o mundo. Se eles forem como vítimas e a gente com medo de perdê-los, eles vão ser engolidos. Mas você entende que o que vai mudar não é muito o que a gente está fazendo, mas é a fonte e a revelação do que realmente é a paternidade. E a paternidade, ela tem um propósito, revelar o propósito eterno de Deus. E o propósito eterno de Deus é ser pai. E nós somos pai para ensinar aos nossos filhos quem é o verdadeiro pai, de quem eles devem depender. Então nós vamos conseguir ser isso. Mas o que nós temos formado?
O que nós temos formado em relação aos nossos filhos? E a ideia é fazer uma homenagem para o Dia dos Pais, não? Exortar-nos. Sabe a quê, queridos? A crer de todo o nosso coração e a sermos libertos com todo o poder de Deus do medo de perder os nossos filhos para o mundo, do medo das coisas não darem certo, do medo do que vai ser com eles, porque aquele que é o nosso Pai, que nos ensina a ser Pai, Ele não falha. E nós precisamos mudar as nossas estratégias de aprendermos a ser pais sendo filhos do Pai. E aí eles vão enxergar como é ser filho e nós vamos aprender como ser pai. Tudo está na questão da minha relação, da minha intimidade com Deus. É a comunhão, é a vida real, é menos religião, mais fé. É menos legalismo e mais obediência. É menos entendimento técnico e mais revelação. Entendimento traz informação para a sua cabeça. Revelação traz conhecimento pessoal de quem é Deus. Nossos filhos nos conhecem. E agora que eles estão maiorzinhos, estão ficando ousadinhos, sabe? Aí tem hora que a gente está na mesa, que a gente está conversando, algumas coisas que aí eles começam a saltar. Não é? Não. Aí sai um, pai, gente, é meu pai que está falando, vocês não conhecem? Falei, como assim? Vem cá. Né? Então, assim, eu creio que é um tempo que Deus está querendo nos chamar para um choque de realidade, de fé, de verdade. E isso Paulo nos ensina que a gente faz isso de joelhos, diante do verdadeiro Pai. Nós vamos ser enchidos com a medida de transbordarmos de uma paternidade que não vai falhar. E isso torna a nossa vida mais leve, queridos. Porque a gente vai amar os nossos filhos. Bateria? Filha? Porque nós vamos amar os nossos filhos porque Ele nos amou primeiro. Porque nós vamos dar direção para o nosso filho porque nós estamos numa direção. E aí a gente está seguro, está firme, está saudável. A cultura da casa fica leve porque o Pai real vai simplesmente se expressar através de nós que somos pai. Eu não preciso de tensão. Eu lembro quando o Caleb nasceu. Nossa, vai fazer 20 anos, gente. Você está ficando velho, filho, que um dia você me alcança, vai me passar. 20 anos. E aí, como todo pai de primeira bobada, fica lá assim, aquele vidro, e eu olhando para aquela figurinha daquele tamanhozinho, me veio um pavor. Pavor. Quase uma crise de pânico, que eu não sei se eu já tive, de falar assim, meu Deus, essa vida depende de mim. E eu tenho que formar um homem. Nem eu sou homem direito. E eu ouvi, uma das poucas vezes que eu ouvi Deus falar, que eu olhei para trás assim, parecia que tinha alguém. Sabe o que eu ouvi? Não use máscaras. O seu filho pode lidar perfeitamente com os seus erros, mas não com a hipocrisia. Nossos filhos sabem que a gente erra. Mas o amor é isso, porque nós somos falhos. E o temor vem pela relação. E a autoridade vem pela paternidade de Deus. E aí eles vão separar autoridade de autoritarismo. Tudo começa de joelhos diante do verdadeiro, da fonte de paternidade. Então nós precisamos ser libertos, irmão, porque o mundo vai piorar, a pressão vai piorar, a onda woke vai vir. Quando você pensa que
uma coisa está acabando porque ninguém aguenta mais, que enfraqueceu, eles inventam outra coisa, porque a Bíblia diz que os homens serão inventores de males. Então, assim, não se assuste, porque cada dia vão vir invenções, mas nós podemos estar seguros, porque nós fomos programados para ser pai. E essa paternidade, diante de Deus de joelho, ela vai fluir de forma natural, porque o amor virá e você vai conhecer o seu filho. E nós, como pastores, vamos te ajudar ensinando princípios, mas não dá para fazer a mesma coisa que eu faço com o meu, porque o seu filho, ele é único. Ele é único. Não existe outro igual. Aí o povo fala assim, mas não tem manual. Querido, seu filho tem manual. Olha o manual do filho aqui. Tem manual. 66 livros. Tem manual. Mas esse manual precisa ganhar poder através de pai. Então, a nosso chamado de paternidade tem a ver com a nossa relação com Deus. Por que que isso tem a ver? Porque nós temos um chamado. Nós temos um chamado. E esse chamado participa de um propósito eterno. E não se escandalizem que não começou conosco. Começou com Deus. Mas depois que ele começa com Deus, e Adão cai e Noé depois dá problema, ele é renovado. Aonde? Com Abraão. Sem querer assustar com o judaizado, nós somos filhos de Abraão. Porque Deus começa a abençoar todas as nações da terra e todas as famílias da terra. Você foi abençoado por Abraão ou não? Foi ou não, irmãos? Foi, Pedrão? Fomos abençoados. Por quê? Porque Deus escolheu Abraão para gerar um povo, que gerou Jesus, que Jesus nos escolheu e nos levou a ser adotados. Então, Gênesis 18 começa assim, ó, porque eu escolhi Abraão, que eu escolhi, para que ordene os seus filhos e sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Essa é a missão. Deus escolheu Abraão para que ele ordenasse os seus filhos. Ordenar é dar ordem, é pôr em ordem, é gerar direção, é dar destino. Nós temos essa função, a função paterna. Tem tanta coisa aí, cada dia a gente ouve algumas coisas diferentes, que o homem é isso, o pai é aquilo, a mãe é isso, o papel de um, o papel de outro. É muito bom. Mas se a fonte da vida, que faz com que esses papéis tenham sentido, nós vamos estar com um problema, que a gente vai exercer coisas que não vai dar certo. Eu lembro do seu João, pai do Haroldo, fizeram ele escrever um livro, Paternidade, muito bom. E ele educava os 6 filhos dele de uma maneira muito diferente. E todo mundo quis fazer igual. E deu errado. Está todo mundo frustrado, machucado, porque não tinha a fé que gerou nele o que ele faria na educação dos seus filhos. Você precisa ter uma fé que vem de Deus. Então ele fala, eu escolhi para que ele ordene os seus filhos. E por que que Abraão ordenou seus filhos? Porque ele era o pai da fé. Ó, de novo a paternidade. Se ele é o pai da fé, nós fomos alcançados na nossa fé com uma paternidade que gerou fé até chegar em nós, porque pela fé de Abraão, de ter obedecido, de ter ordenado as suas casas, e por que que ele conseguiu dar ordem a seus filhos? Porque ele chegou ao ponto que a gente assusta, de pegar Isaac, o seu único filho, levar no altar e sacrificar diante de Deus. Faça isso, meu querido. Porque a gente se escandaliza de sacrificar os nossos filhos no altar de Deus.
Mas tem um monte de gente que está sacrificando os filhos no altar de Mamon, no mundo, no dinheiro, trabalhando e não tendo filho, entregando a ele uma mentalidade carnal e mundana. Isso é um tipo de sacrifício. E quando nós vamos sacrificá-lo diante de Deus, Deus o toma para si. E Isaac conheceu a Deus naquela hora. E Abraão, pai da fé, então ele deu ordem aos seus filhos. E como que eu posso ter segurança para dar ordens em amor? Paulo nos ensina, com revelação do eterno propósito, de joelho diante do Pai, porque eu recebi do Pai. Paulo fala que eu recebi do Pai, eu os entreguei. Então nós vamos ter segurança, vai ficar leve, porque o princípio de Deus é vivo. E aqui em Efésios ele fala com poder. A gente tem se sentido cada dia mais enfraquecido, mas Deus quer nos enchermos com poder e autoridade que vem do Espírito Santo. Amém, irmãos? Estou conseguindo ser claro com vocês? Então, eu escolhi Abraão para que ele ordene seus filhos e a sua casa depois dele. Então ele precisou se ordenar para ordenar seus filhos. E precisar nos ordenar, eu quero te libertar hoje da ideia que você vai sair daqui, vai fazer uma planilha com um horário, com as coisas, que você na quarta-feira já jogou fora e não cumpriu nada a partir de segunda-feira. Você não vai começar a orar, acordar às 5 da manhã para orar na segunda-feira, não vai para a academia, não vai começar a regime, ainda mais é pai. Ordenar os filhos depois dele é ordenar a nossa vida em relação à voz de Deus, princípio de Deus, direção de Deus, comunhão com Deus, relação com Deus. Então como é que vai ser isso? Não sei, cada um aqui tem uma estrutura de vida e Deus tem princípios com o qual nós vamos firmar, que a leitura bíblica, a oração, vocês estão cansados de ouvir isso, mas Deus vai dar uma direção específica para cada casa, porque cada casa tem um chamado. E ele ordena aos seus filhos depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor. Queridos, essa é a missão do Pai. E pratiquem a justiça e juízo, de que guardem o caminho do Senhor. Se você tem dúvidas do seu chamado de ser pai, primeiro o seu chamado seria mais semelhante de Jesus, e nós fazermos com que os nossos filhos guardem o caminho do Senhor. Esse é o nosso chamado como pai. O resto a gente vai estar junto. Né, senhor Gênero? Vamos fazer umas viagens malucas com esses meninos para jogar bola, para achar que não vai passar vexame lá na lateral, torcendo, gritando, brigando, xingando, brigando com o técnico. A Neemia queria bater no técnico, porque o filho estava no banco. E vamos embora, e isso é bacana, isso faz parte da vida. Mas o nosso chamado é que essa presença revele Deus Pai, para que eles guardem o caminho do Senhor. Você quer seu filho seguro? Eles precisam guardar o caminho do Senhor. Você que ainda não está casado, você que é filho, você quer ser bem-sucedido, bem-aventurado? Olhe para o seu pai e guarde o caminho do Senhor. Para de querer buscar as brechas nas falhas, porque nós somos, mas o Pai verdadeiro não tem falha. Não posso usar meu pai natural, uma vez que eu entreguei a vida a Cristo, ou uma vez que você está ouvindo essa mensagem como desculpa, para não andar. Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que ele prometeu. O que Deus prometeu para Abraão? Vocês lembram? Gênesis 12. Capítulo 13. Abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar, em você serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, é impressionante como a cultura mundana tem alcançado o nosso coração e a gente quer ser grande na terra. Então, nós chegamos ao cúmulo de achar assim, que para eu abençoar minha família, eu preciso ser grande socialmente.
Eu preciso ter dinheiro. É bom, não estou dizendo que são recursos, mas se Deus quiser isso, Ele vai dar. A gente tem que sair dessas paranoias de, não, o rico, o pobre, o dinheiro, nós somos iguais diante de Deus. Na Bíblia você tinha lá o Barnabé, que largou tudo e foi seguir o Senhor, os discípulos que largaram tudo e serviram o Senhor, mas você tinha o José de Arimateia e o Nicodemos, que ficou lá no meio da religião, o Zé de Arimateia, que estava lá no governo, influenciando o povo do governo. Deus vai usar um monte de gente num monte de lugar. Hoje nós temos lá o ministro lá, André Mendonça, nós temos que orar por ele, para que Deus use a vida dele nesses lugares, em todos os lugares. Nós somos chamados para quê? Porque Deus quer abençoar todas as famílias da terra. Com que propósito? Com o propósito de trazer de volta e ajuntar a família dele, de todos os seus filhos. E Deus fez essa promessa lá em Abraão, porque eu escolhi para que abençoe todas as famílias da terra. E essa promessa que Deus fez, Deus não levantou Abraão como um grande líder religioso. O chamado para Abraão não foi ser um grande profeta. E foi. Abraão não foi um grande estadista. Abraão não teve cargos grandes naturais. Foi um homem, um pai. Ele foi um profeta? Foi. Ele foi um homem que começou a fé, podemos dizer um apostolado lá, foi um evangelista, creio que Deus usou. Tanto que quando ele tem um problema lá com o faraó e com o Abimeleque lá, coisa feia. E ele pisou na bola. Mas ficou feio, porque a paternidade de Deus, ela é vigente, e Deus nos chamou para ser pais. Nós podemos abençoar, o chamado não mudou. Deus quer abençoar todas as nações. Essas nações são formadas por famílias, todas as famílias da terra. Como é que Deus hoje vai continuar abençoando todas as famílias da terra? Através de nós, através dos nossos filhos. Através de uma geração. Será que alguém ficaria alegre aqui se Deus pega algum desses meninos e fala assim, ó, separa eles, a gente estiver orando, assim, separa eles, esses meninos aqui, 3 olhando para mim, Azaf, Luizinho, o Igão, Caleb, o Abner, Benjamin, fala, pega esses meninos e separa eles, que eu tenho uma obra missionária, eu vou mandar esses meninos para missões, vou usá-los para penetrar na Coreia do Norte e abrir mão das suas vidas naturais. O Elias, nome de profeta, como é que a gente reagiria? Então, irmãos, Deus tem um chamado para que nós ordenemos as nossas casas, para que os nossos filhos guardem o caminho do Senhor. E para esse chamado, fez o caminho de trás para frente, é o quê? Me prostro de joelho diante do Pai, de qual toma o nome a toda a família, porque o propósito de Deus é família, não é instituição religiosa, não é o Estado, não é um Brasil melhor. Nós governamos das regiões celestiais, mas ordenar nossas vidas de joelho diante do Pai. Eu recebo do Pai direção, eu ordeno minha vida, eu ordeno minha casa, para que esses meninos conheçam a Deus, guardem o caminho do Senhor. E através dessa nova geração, nós podemos ordenar nossa casa na prática da palavra, da justiça, do juízo, de obediência a Deus, liberto das pressões que nós temos, curados sem viver as noias que nós vivemos, sem a carga religiosa que nós temos, para que eles sejam livres, para através da nossa casa, Deus cumprir o papel de abençoar todas as famílias da terra.
não quer dizer que seu filho vai ter que sair daqui. Eu fiz um extremo que pode acontecer, de Deus levá-los para outros lugares. Mas Deus pode abençoar cada família da terra aqui, do seu lado. A gente estava lá com o Estevam jogando, eu falei, moço, você tem 20 meninos aí, tem uns meninos que moram em alojamento, não tem pai, não tem mãe, tentando algo. Estevam, você tem que orar e fazer algo, porque uma forma de abençoar aquelas famílias é através dele o evangelho chegando. Porque esse é o propósito de Deus, começou em Adão, Noé, e começou em Abraão. Não é judaísmo, fundamento. O Deus não muda o seu propósito. Deus é o nosso Pai, nos chamou para ser pais, para que a gente se ordene e ordene nossa casa, para através das nossas vidas, nossos filhos pratiquem a justiça, vivam a fé, conheçam Deus de verdade e não a religião morta que a gente quer que eles vivem e nem a gente aguenta, para que eles possam ser canais de abençoar todas as famílias da terra. Talvez todas as famílias, a nossa parte é o condomínio, a nossa parte é o time. Aí lá na Espanha tem outros lá que Deus vai usar, mas nós somos uma família. Temos um pai. E a nossa paternidade é delegada. E nós temos a referência perfeita. E o que nós precisamos fazer? Não fico à vontade de dizer, porque o pai faz isso, o pai faz aquilo. Conheça Deus. E o seu pai, de qual você toma o nome, vai te ensinar a ser pai. Amém? Queria que nós estivéssemos orando. E os homens? Os homens são pais. Fiquem em pé aí. Quem não é pai ainda, mas todos os homens, fiquem em pé aí. Vocês que vão ser pai? Profetizando, Paulo Henrique. Já ouvi, tá? Queria que nós estivéssemos orando. Duas coisas que eu queria que você fizesse. Uma, mesmo que seja aí no seu coração, se ponha de joelho diante do Pai. Fala, Deus, estou entregando minha paternidade para o Senhor. Não consigo ser pai no padrão de Deus. Nós não podemos ser bons pais. Deus não nos quer bons pais. Deus quer pais com poder, com visão e com propósito eterno definido. Porque tem um projeto de vida nesse mundo. E aí eu queria que nós estivéssemos orando. Cadê Beca? O pessoal do louvor pode subir. Você tem um tempo orando aí, você que é pai, coloque diante de Deus. Isso. Coloque sua vida. Eu queria que todos fechassem seus olhos e falassem, Deus, eu estou te entregando minha paternidade. Eu quero me humilhar aqui essa manhã e eu quero uma mudança, eu quero uma transformação como pai. Às vezes nós temos filhos que não conhecem a Deus, ou os nossos filhos ainda estão meio titubeando, às vezes a gente fica tenso porque parece que eles não estão tão firmes. Coloca a vida deles diante de Deus. E depois nós vamos pedir para algumas irmãs estarem orando pelos pais, abençoando. Feche seus olhos, queridos, para não se distraírem com o movimento e coloque sua vida diante de Deus. Coloca mesmo. Naquilo que a mensagem falou com você. Não precisa criar grandes coisas. Mas o que te pegou? Se uma expressão te pegou, coloca ela. Senhor, cumpre isso na minha vida. Jesus. Não vamos colocar música agora, vamos
esse tempo. Sim. Pai, nós nos entregamos ao Senhor agora como pais terrenos, confessamos. Nós somos incapazes em nós mesmos de uma paternidade real e verdadeira, Senhor. Clamamos a Ti que nós não queremos ser bons pais, nós queremos ser pais vivos, como referências do Senhor. Nós queremos refletir o Senhor e a sua paternidade. Nós nos colocamos de joelhos, Senhor, clamando por revelação. Eu falando por mim, eu tenho... Quantas vezes eu me sinto aflito porque eu me sinto impotente diante das telas. Às vezes não sabemos o que fazer ou a direção que dá. Às vezes ficamos incomodados com coisas que nós vemos e às vezes não sabemos como lidar. Nós ficamos impotentes com os padrões desse mundo que aos poucos vão penetrando no coração dos nossos filhos. Eu me sinto impotente com coisas que eu vejo da natureza deles e não sei como lidar. Como eu disse, sobre as telas, sobre os conteúdos tecnológicos, sobre as influências que a escola às vezes traz, aquilo que é a mistura que tem na própria natureza deles, ó Deus. Eu confesso que me sinto impotente, Senhor. A minha natureza também muitas vezes me leva a agir errado. E nós nos humilhamos diante do Senhor. Nós nos pusemos, nós nos colocamos de joelho diante do Pai, clamando que o Senhor nos enche com o teu espírito de paternidade, para ser um pai segundo o que o Senhor quer que sejamos, o pai para os nossos filhos, não um bom pai teórico segundo regras naturais. Socorre-nos, Deus. Os dias são maus, mas há uma promessa que o Senhor nos ajudaria, o Senhor viria nesses dias para converter o nosso coração aos filhos, o coração dos pais aos filhos, e há uma promessa de uma conversão do coração dos filhos aos pais. Nós não temos que viver com naturalidade esse aspecto de é um choque de geração. Nós podemos experimentar o sobrenatural de o fluir de uma paternidade que vem dos céus, cheia da graça, cheia do Espírito, cheia do poder de Deus. Senhor, restaura a fé do seu povo, restaura a fé em nós, pais, uma fé que nós somos guiados pelo Senhor e os nossos filhos vão te servir. Nos liberta, Senhor, daquilo que não é seu, e nós nos humilhamos de joelho diante do Senhor. Forma-nos, Pai, segundo a sua vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queria que alguém pudesse estar orando por esses pais. Uma irmã. Bem. Fica bem, vamos orar por nós. Você tem falado pelos homens? Pode? Você pode. Bem, Jesus.
Amém, Jesus. Amém, queridos. Meus irmãos, são os pais, os jovens. A Bíblia fala que vocês devem honrar pai e mãe. Sabe como é que vocês honram pai e mãe? Se tornando pais. Aprendendo a ser pai. E nós, pais, não estamos aqui para criar filhos. Nós estamos aqui para formar pais. Para que as futuras gerações sejam abençoadas e Cristo volte e Deus, que é o Pai, tenha a sua família reunida. Irmãos, isso não é um discurso de Dia dos Pais e uma palavra bem bonita. Eu queria muito que você recebesse isso como uma palavra de Deus, algo profético para a sua vida. Você foi chamado para formar pais que vão ser levantados para ter filhos e novos pais, para que todas as famílias da terra sejam alcançadas. Porque o alvo da nossa vida é que Cristo volte, seu reino seja estabelecido e o verdadeiro Pai seja engrandecido. Que Deus abrevie esse tempo. Em nome de Jesus, amém. Vamos encerrar com uns cânticos.